A viagem da alma após a morte. Uma vez, após um sexo maravilhoso, Safira começou uma dança erótica, envolta em trajes eróticos, que nem em uma pintura de Vallejo. Ian metalizou pétalas e botões de flores que cairiam do céu, e eles começaram a cair sobre ela. Imaginada por Safira, uma música encantadora tocava. Ao redor, havia palmeiras e muitas flores. À distância, podia-se ouvir as ondas do mar. Após a dança, Safira foi até Ian, o abraçou e olhou bem para os seus olhos. Querido, preciso te contar uma coisa muito importante. Estou ouvindo, meu amor. Já estou aqui há muito tempo e chegou a hora de eu reencarnar na Terra. Preciso morrer aqui para reencarnar em um novo corpo. A morte física na Terra não é nada. É apenas uma passagem do doloroso vale terrestre para o Éden, o paraíso de Adão e Eva. Já a morte aqui é uma segunda morte, ou seja, é uma nova encarnação. É a verdadeira morte. A pessoa nunca mais voltará a ser quem era. Eu não vou me lembrar de que estive aqui. Esquecerei você e a minha vida passada, meu amor. Serei uma nova pessoa, com um novo destino. Deixarei a minha memória aqui. E esta Safira aqui nunca mais vai existir. Ela será outra pessoa. É claro que eu vou sentir que existo de novo. Ainda terei meus traços de personalidade, a minha inclinação para a música, por exemplo. Mas para quê? Estamos tão bem aqui. Fique! É a vontade de Deus. Não há o que fazer. Não podemos ir contra ela. Deus quer que cresçamos, nos desenvolvamos e nos aproximemos dele e da iluminação. E nos envia à Terra para aprender mais lições. Oh, maldito seja Deus! Você só manda sofrimentos, só nos maltrata. Eu quero ser um palhaço do espetáculo que criou para se divertir e preencher o seu vazio. Não quero que as minhas impressões sirvam de alimento para você. Não serei uma marionete que você sempre coloca para sofrer por alguma coisa. Eu não pedi para ser criado. Chega, chega! Mas eu não quero isso. Quero morrer e reencarnar junto com você para ficarmos juntos para sempre. Infelizmente, é impossível morrer antes do tempo aqui. Já estou aqui há muito tempo e a sua hora ainda não chegou. Mas mesmo que nós reencarnássemos ao mesmo tempo, não existe uma garantia de que nós nos encontraríamos e nos apaixonaríamos novamente, querido. Não se sabe em qual lugar e em qual corpo Deus nos fará reencarnar, e nem as lições que preparou para nós. Aceite isso como mais uma lição de Deus. Não fique triste, pois nada é eterno, tudo é temporário. Procure viver o momento presente com o que há e não se agarre ao passado. Já eu vou conhecer o bem, o mal, como Eva ao deixar o Éden e ir para a Terra. Todo dia eu rezo a Deus para que eu encontre o professor, vire aluna dele, pois ele é a reencarnação de Buda Maitreya. E sinto que Deus ouviu as minhas orações, então eu vou reencarnar pela minha vontade. Por que você criou um mundo tão injusto, onde só há sofrimento, dor e maldade? Maldito seja por isso! Acalme-se, Ian. Eu ainda estou aqui. Nada aconteceu ainda. Não se preocupe. Eu ainda vou ficar um tempo aqui com você. E você poderá se acostumar a essa ideia. Aqui nós sabemos quando vamos reencarnar. Diferente da Terra. Você está insultando Deus em vão. Será que você não vê o bem que Ele te fez? Olha que mundo maravilhoso em que você vive. Você mesmo pode se tornar um anjo. Ele te deu para mim e você aceitou isso como se fosse seu direito. Nem agradeceu-lhe por isso. Você aproveitou a vida nesse Éden
sem nem pensar em quem criou esse paraíso para você e agora o insulta. Mas por que você tem que morrer? Aqui é tudo tão belo e nós nos amamos. Infelizmente, nossos corpos sutis não duram tanto quanto os terrenos. Apesar de viverem mais do que os corpos terrenos, ainda assim chega um momento em que eles se deterioram. As pessoas que realizam práticas espirituais, praticam yoga, por exemplo, têm corpos mais fortes e duradouros. Já as pessoas que levam uma vida sem sentido são mais fracas. Nós não realizamos práticas espirituais para fortalecê-los, e com o tempo eles se deterioram e chegam a nossa hora de reencarnar, pois não podemos viver sem os nossos corpos. E nós não chegamos a um nível espiritual para vivermos no plano dos anjos, então somos atraídos para a terra. Tudo morre, até Deus morre e ressuscita de tempos em tempos. A morte. Precisamos da morte para renovar a nossa percepção, para enxergar a vida com outros olhos. Começar a viver do zero, pois a experiência anterior nos limita. Não nos deixe aceitar o novo, aceitar as coisas sem as impressões e pontos de vista antigos. E sem isso não existe uma vida completa. Além disso, tudo tem dois lados. O mundo é assim. Ele é dual. Nele há o quente e o frio. Há o ácido e o doce. O alto e o baixo. A recepção e a despedida. A vida e a morte. O encontro e a separação. Você e eu, não há um sem o outro, são dois lados da mesma coisa, do mesmo fenômeno. E eles são inseparáveis, inevitavelmente, um sucede o outro. O dia e a noite, a vida e a morte, a alegria e a tristeza. Só Deus que não possui essa dualidade, até os anjos a têm, em qualquer parte da criação, pois ela é dividida em partes. Como você e eu, por exemplo, existe o encontro e a perda. Mas você está muito obcecado por este momento. Não enxerga a vida por inteiro agora. E se você enxergasse e aceitasse isso, não sofreria. Essa identificação te faz sofrer. Mas a vida é muito mais do que este momento. Já houve milhares de situações em que você encontrou e perdeu algo, sofreu e depois se acalmou e seguiu com a sua vida. Você ainda não sabe, mas isso aconteceu com você muitas vezes. Vamos ver as suas vidas passadas e verá isso com os seus próprios olhos. O problema não está no mundo, mas em você. Você é imperfeito. E por isso sofre. Safira pegou Ian pela mão. Eles foram até os registros akáshicos e viram as vidas passadas. Nesta, ele é um guerreiro em uma cidade sitiada. Sua esposa e seus filhos estão sendo mortos. Ele sobrevive com ferimentos graves, agoniza por muito tempo, sofre, mas depois se recupera e forma uma nova família. Nesta aqui, ele é um mercador. Ele lidera uma caravana de camelos pelo deserto com sua noiva. Mas os ladrões os atacam, levam tudo embora e levam sua noiva para escravizá-la. Ele perde a ela e a toda sua fortuna. Por um milagre, ele consegue se salvar e fugir. Passa muito tempo vagando pelo deserto, à procura da morte. Mas pessoas boas o acolhem. Ele se torna um mercador em uma cidade. Aos poucos esquece tudo e encontra um novo amor. Começa uma nova vida e se casa novamente. Nesta, ele é o bobo da corte, na corte do rei. Ele se apaixona por uma dama de companhia e é expulso do palácio. Ele quis morrer, mas o tempo passou. Ele superou e passou a trabalhar como palhaço em um grupo de músicos itinerantes. Ele se torna um ator itinerante. Sua afeição diminui novamente e ele encontra um novo amor. E é assim pela 1000ª vez. Enquanto criança, fica triste por perder o brinquedo preferido, pelo gato ter comido seu papagaio adorado, e todos os dias culpa Deus e o mundo, as pessoas. Não enxerga que a questão é com ele, que se identifica com tudo que entra em contato. Em seus sonhos, não entende que tudo é temporário, que tudo tem dois lados.
Ele compreende que os sentimentos não conseguem viver sem um objeto. Ele procura algo para se ater. Mas mesmo que nada aconteça na vida, eles enfraquecem, se desconectam e procuram um novo objeto. Apenas em raras ocasiões é que eles permanecem constantes, o que costuma acontecer com as mães e com algumas mulheres. A força e a continuidade dos sentimentos variam entre as pessoas. Ele ficou particularmente impressionado com o fato de que, mesmo no caminho espiritual, a pessoa não tem constância nos sentimentos, que após levá-la a Deus, o sentimento pode enfraquecer e mudar para outra coisa. Ele também se impressionou bastante quando ele viu sua confissão antes da morte em uma das vidas, na qual ele encontrou Cristo, mas o deixou. Estávamos o Senhor e eu. Vi a imundície e disse a ele: posso mais uma vez, a última, entrar na imundície uma última vez, apenas por 5 minutos. Depois eu seguirei com você. O Senhor se afastou de mim e eu entrei na imundície. Mas quando saí de lá, ele não estava mais lá. Não estava comigo. 20 anos se passaram. Eu perdi tudo o que tinha e agora estou morrendo. Encontrei essa morte por causa da minha vontade fraca, porque me rendi à imundície do diabo. Como pode ser? Esses sentimentos fortes pareciam ser para sempre. Mas eles terminaram. As coisas não são eternas, querido. A vida passa. Aceite tudo que Deus te dá com gratidão e compreensão, como lições para o desenvolvimento da sua alma. Mas em coisas importantes, devemos confiar em nossa decisão, fortalecendo-a, pois ela dura mais. Cultive a compreensão e procure segui-la. Não seja como uma criança. Vou, não vou. Quero, não quero. Este é um terreno mutável. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.